noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Europa, Espanha, Portugal. Vamos chegando nesse 3 de abril. 3 de abril. Vamos esperar o pessoal chegar aqui, aparecer para mais essa live. Oi, Ruth, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Demora um pouquinho o pessoal entrando, Ruth. O Instagram vai mandando a live, a notificação para as pessoas. Enquanto isso, eu vou mandando aqui, ó, Ruth, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. E se você quiser mandar esse aviãozinho para suas amigas inbox, eu vou mandar para algumas pessoas essa live, convidando as pessoas para virem assistir. Vamos ver, tô mandando enquanto o pessoal vai chegando. Vou mandando aqui a live inbox. Isso aí. Quem mais aqui, gente? Bastante gente aqui no inbox. Vamos lá. Já eu volto aí com você, Ruth. Mais um minuto. Quem mais? Isso, Ruth. Tô aprendendo, né? Eu vou começar a live, o pessoal realmente vai entrando depois. Eu vou falando oi pra quem vier depois. Porque eu tô sempre comprometida com o horário, né? Hoje nós vamos falar sobre produtividade. Como descobrir se você é produtiva? Oi, Thaisa, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Thaisa, estamos confirmados amanhã, Thaisa? Aproveita e responde, porque os meus celulares estão ocupados e eu tinha que te mandar mensagem. Me manda uma mensagem, fazendo favor, antes que eu esqueça, tá? Vai ficar tarde no Brasil para falar com você depois. Thaisa vai mandando também. Oi, mestra, seja bem-vinda. Tá, obrigada, Thaisa. Realmente eu pensei em mandar mensagem, depois quando eu terminar aqui, aquela correria, né? Então tá jóia. A gente conversa amanhã. Hoje nós vamos falar sobre produtividade. Que bom. Thaisa, manda aí, ó. Manda também pros seus contatos. Eu compartilhei para algumas pessoas, porque o Instagram realmente, né? Tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito. O pessoal às vezes não tá recebendo a notificação da live. Hoje nós estamos então numa série de 51 lives, serão 1 ano, 12 meses de live toda segunda-feira, 8 horas da noite do Brasil. Hoje essa live 21, essa é a live 21, faltam 30, eu tô quase chegando na metade do projeto. Começamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já passamos 5 meses de live sem falhar. Não falhamos uma segunda-feira aqui, apenas a primeira segunda-feira do ano. Bora lá. Todas as lives, live de desenvolvimento pessoal, lives para cura emocional e lives para a nossa vida, desenvolvimento e como não falar de produtividade. Como não falar de produtividade, né? Então, como eu gosto de trazer alguns conceitos, no dicionário, segundo o dicionário, produtividade é a qualidade ou condição do que é produtivo. Potencial para produzir. Então eu vou segurar essa palavra, potencial para produzir. Produtividade é ter potencial para produzir. Ok, vamos segurar aí. Próxima definição, ocupação. Ato ou efeito de se ocupar, de se apoderar de alguma coisa, um tempo durante algumas ações se mantém. Ou é um ato, uma ação de invadir, porque nós vamos falar de produtividade ou ocupado. E se eu for procurar a origem da palavra ocupado? Vamos para a palavra ocupação. A ação de invadir um lugar ou espaço e lá permanecer, geralmente de modo arbitrário. Eu gostei dessa definição no sentido de que invadir um local e lá permanecer. Quando nós estamos com excesso de ocupação, a gente está... As coisas que não são importantes estão invadindo o nosso tempo, invadindo a nossa vida e estão permanecendo. Então, produtividade é potencial de produzir. Ocupar-se é invasão.
Oi, Regi, seja bem-vinda. Atelier Laje d'Arte, seja bem-vinda. Ocupação é invadir e permanecer. E aí eu vou mais além, entre produtividade e o estar ocupado, eu vou para distração. E o que seria distração? Distração, ato ou efeito de distrair-se. Estado em que a atenção está dividida em assuntos ou ações. Falta de concentração, desatenção, a vagueação, divisão. Eu sempre vou lá no dicionário, gente, e pego qual é o contexto, qual é a definição que mais se adequa a esse contexto que nós vamos trabalhar hoje. Então, para a produtividade, eu peguei potencial, força. Para ocupação, invasão. Ou seja, as tarefas estão invadindo o nosso tempo, invadindo a nossa vida. E a distração é divisão do que estava junto ou concentrado. Então, a distração, ó, acaba com tudo. A distração separa você do seu foco. Então, começamos bem atrasada, Regi, mas que bom que você está aí. O Instagram tá demorando para entregar as minhas lives. O pessoal tá entrando atrasado mesmo. Antigamente entrava em 1 minuto. E agora tá indo aí algumas 10 minutos para começar a entrar o pessoal. Então hoje eu vou trazer para vocês todo o tema dela, os dados que eu trago na live hoje. Eu sempre cito psicólogos, psiquiatras, terapeutas, famosos, coaches brasileiros ou internacionais. Hoje eu vou citar o livro, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Produtividade para quem quer tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Esse livro é do Jerônimo Thiem e é da editora Gente, de 2016. Então eu fui lá no livro dele, porque eu falei, cara, ele é muito conhecido no Brasil. Fala sobre autoridade, sobre produtividade, ensina sobre produtividade. E eu falei, então vou lá ver o que eu posso aprender no livro dele. E é maravilhoso. Então eu indico, eu não escondo de ninguém, eu não sou leitora de livros, eu sou ouvidora de livros. Eu ouço audiobooks. Eu ouço enquanto eu dirijo, eu ouço enquanto eu limpo minha casa, eu ouço enquanto eu lavo uma louça. Já se tornou um hábito. Vou lavar uma louça no silêncio. Vou pôr um audiobook para continuar, porque a gente continua de onde a gente parou. Então já se tornou um hábito. E fui lá ouvir o livro da produtividade do Jerônimo Thiem. E aí eu trouxe apenas alguns, gente, porque são tantos insights que esse livro traz, que ensina, se você tem dificuldade de ser produtivo, você passa o dia fazendo coisas, mas não vê que fez nada em concreto, ou você deixa os seus projetos sem datas definidas, porque você não trabalha para conquistar aquilo que você planejou, esse é um ótimo livro. É fácil de ler, não é cansativo, ele usa história de pessoas que ele atendeu, ele dá nomes fictícios e fala, fulano era assim, 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 então você se identifica com a história da pessoa, e aí ele fala, qual é o problema? O problema é esse. E como resolver? E aí ele dá umas tarefinhas, 1, 2, 3, para cada assunto ele vai tratar de uma maneira diferente. Então é um livro maravilhoso para quem quiser aprender a ser produtivo. Hoje você vai descobrir nessa live se você é produtivo ou se você só está perdendo tempo, só está se ocupando. E aí, a partir de hoje, se você descobrir que você tá fora, que você... Esqueci até de ligar o Ring Camera, olha a diferença. Tô vendo que a minha cara tá escura, a minha face. Se você descobrir hoje que você tem sérios problemas de produtividade, eu te recomendo a ler esse livro, que chama Produtividade para quem quer tempo, tá? E aí, o Jerônimo, ele conta assim, que já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que ele tinha deixado o trabalho dele, e ele se tornou coach. Coach é um treinador, é uma pessoa que estuda muito, e ela tem facilidade de comunicar, ela tem facilidade de ensinar outras pessoas, ela tem facilidade de tomar ação, então ela se torna um coach, ela ensina outros a chegar onde eles querem chegar e não sabem como. E o Jerônimo se tornou coach. Então ele falou que quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, e ele já estava viajando, estava tendo a vida que ele queria, ele começou a reparar as pessoas, no comportamento das pessoas que estavam ao redor dele. E ele percebeu que tinha pessoas que tinham sucesso e não tinha tempo.
Mas tinha aquelas que tinham muito tempo e não tinham sucesso nenhum na vida. E segundo ele, teve o terceiro tipo de pessoas que era o pior ainda. Aquelas pessoas que não tinham nem tempo e nem sucesso. E foi aonde ele se deu conta, ele falou assim, por quê? Então, que as pessoas não estão tendo um equilíbrio, né? Ou falta aqui, ou falta ali, ou falta tudo. E aí foi quando ele começou a trabalhar com essa parte do desenvolvimento humano. Foi quando ele resolveu trabalhar com produtividade. Ele desenvolveu a metodologia dele, que serviu para a vida dele, e ele ensina as pessoas a seguirem para também se desenvolverem. E ele escreveu esse livro, e se não me engano ele já escreveu outros, né? E aí eu fui lá no livro dele e eu peguei algumas verdades que eu achei assim, cara, não dá pra falar tudo, né? Porque deve ser umas 5 horas a narrativa. Se eu fosse narrar o livro aqui, não daria. Então vamos pegar os pontos principais. E eu fui lá nas verdades libertadoras. Segundo ele, verdades libertadoras sobre a produtividade. E eu vou dividir aqui com vocês, então, o que eu aprendi nesse livro do Jerônimo Tam, acho que é Tam, não sei como pronunciam aí no Brasil, mas ele é do Brasil, brasileiro. A primeira verdade, olha, se segurem aí. Quem tá aí no Facebook, manda um oi pra mim, eu saber quem você é, vou te falar um oizinho. Não consigo ver quem tá aí. A primeira verdade, ocupar-se não é produzir. Então, quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias. Que passa o dia dizendo assim, nossa, fiz tanta coisa hoje. Passou o dia inteiro fazendo coisas, entende? O dia inteiro ocupado. Ou respondendo e-mail, ou respondendo celular, ou atendendo ligação, ou indo em algum lugar, ou levando alguém, ou buscando alguém, ou lavando uma roupa, ou secando, ou indo no mercado, enfim. A pessoa se ocupou o dia inteiro. Mas ao fim do dia, ela percebeu, ela se sente que ela não fez nada. Porque ela fez muitas coisas, mas nenhuma daquelas coisas tinha um sentido muito importante. Então daí vem esse conceito. Ocupar-se não é produzir. E como você vai saber? Então é o segredo. Como você vai saber se você está só se ocupando ou se está produzindo? De verdade. Você tem que se questionar. Se o que você está fazendo o dia inteiro, todas essas coisas que você faz o dia inteiro, estão te levando para o seu objetivo. Todos nós deveríamos ter um objetivo de vida. Eu acredito que todos nós temos. Objetivos de curto prazo, de longo prazo, onde nós queremos chegar. Para que fazemos o que fazemos? Oi, Monique, seja bem-vinda. Oi, Reluxi. Relux. Uau, esse eu não sei nem pronunciar. Gente, ocupar-se não é produzir. Como saber se eu estou perdendo tempo? Como saber que eu não estou sendo produtivo? Todas as vezes que você terminar o seu dia e você falar, eu fiz isso, você vai mentalizar tudo que você fez naquele dia. Quantas dessas coisas estão contribuindo para o seu futuro? Para o seu projeto de vida? Para o seu objetivo? Aí você vai descobrir que você não está sendo produtivo. Que se você gastou o tempo com várias coisas que não são essenciais, que não vão te levar a lugar nenhum, então você descobre, nesse exato momento, você descobre que você está apenas se ocupando. E segundo ele, tarefas de ocupação são aquelas que dão a sensação de secar gelo. Ah, não. Agora se imagine nesse exato momento da sua vida, você secando gelo. Você se sentiria muito feliz e próspera? E produtiva? Não, né? Então é isso. Essa é a linguagem que ele usa para ficar bem claro. Olha que livro maravilhoso. Quem aqui tá secando gelo? Porque secar gelo você vai secar eternamente, gente. É a mesma coisa que limpar a casa que vai sujar, lavar a roupa que vai sujar, a louça que vai voltar a sujar. Isso não vai... Vamos deixar de fazer essas coisas? Não. Mas nós temos que ter prioridades, estratégias de como vamos gerenciar o nosso tempo. Essas coisas realmente, de fato, não vão ajudar a cumprir o nosso objetivo na vida. Não vão. Mas existem coisas piores, gente. Não tô falando pra gente parar de cuidar da nossa casa ou lavar a louça, tô falando porque são coisas corriqueiras. Um exemplo pessoal. Grupo de WhatsApp.
Eu falo em todas as lives aqui, gente. Eu falo em várias, todas não, mas eu falo em várias lives. Grupos de WhatsApp sugam, roubam o seu tempo. Roubam o seu tempo. Eu fiquei anos sem grupo de WhatsApp. Eu acredito que 10 anos sem grupos de WhatsApp, gente. Eu tô no grupo ali da igreja, entende? Aquele grupo que não tem conversa o dia inteiro. É só assuntos pontuais. Vai ter isso, comunicados, tá? E eu sou totalmente contra grupos de WhatsApp. Nesse momento da minha vida, que eu estou me divulgando mais como terapeuta, e as pessoas precisam saber que eu tenho um vizinho aqui, ele precisa saber que a vizinha é terapeuta, se ele precisar de mim, eu tô aqui. Nesse momento da minha vida, eu voltei para grupos de WhatsApp. Mas com um propósito, olha aí. Como saber se eu estou ocupando, ou sendo ocupada, ou sendo produtiva? Selecionando que grupo que eu vou entrar. Eu vou entrar num grupo onde eu possa divulgar o meu trabalho. E eu não vou entrar naquele grupo para olhar todas as conversas que rola lá dentro. Porque isso aí vai consumir o meu tempo. E não é produtivo. Não vai me ajudar em nada. Então, grupos de WhatsApp é um exemplo clássico de ocupar-se ou ser produtivo. Vai ser produtivo se você tiver ali um ambiente bacana para estar divulgando, se você conhecer pessoas que podem se tornar parceiras do seu trabalho, vai ser produtivo, mas vai ser uma distração se você começar a querer ler todas as mensagens que as pessoas mandam. Pensa, um grupo tem no mínimo 200 pessoas. Agora que liberou aí o WhatsApp para 1.000 e tantas pessoas por grupo, né? 1.000 ou 2.000. Imagine se todo mundo escrever um bom dia. Serão 200 bom dias. E se você demorar 1 segundo para ler, você perdeu 200 segundos. Mais ou menos nessa pegada tem que ser. E depois a outra pessoa vai responder o bom dia de alguém, que vai responder, que vai responder, que vai responder. Muito, gente. Muito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então comece a avaliar. São importantes mesmo esses grupos? Ou silencia o da família. Você pode silenciar. Você não precisa sair dos seus grupos de WhatsApp. Você pode silenciar. E aí, todo dia antes de dormir, você vai entrar e vai olhar. Ou não recomendo olhar quando acorda, porque a gente se distrai muito rápido. Crie ambientes, crie agenda para lidar com esses grupos. Oi, Marco, seja bem-vindo. Então, se as ações que você está tomando durante o seu dia não estão te levando para o seu objetivo, você está apenas se ocupando na vida. Você está apenas... E o ocupando-se traduz a perder tempo. Você está perdendo tempo de vida. Porque cada minuto que está passando aqui, a gente deixa de viver, porque a gente está envelhecendo. Então, a gente está, de fato, perdendo tempo. Essa primeira verdade é: ocupar-se não é produzir. Ser produtivo é quando você trabalha em prol de um benefício maior, de um projeto maior, um objetivo maior. Aí tem uma outra verdade lá do livro, a terceira verdade. Se você não tem agenda, acaba se tornando a agenda de alguém. E agora, você repete comigo: toma distraída. Toma distraída. Aí o Jerônimo, ele ensina a gente: acabe com as microdistrações. E ele cita um exemplo do celular. Quando você deixa ele com a tela para cima. Eu tô usando meus celulares aqui. Oi Ju. Bem-vinda, Ju. Eu tô usando os celulares, não dá para mostrar, mas a gente sabe que quando o celular tá com a tela para cima, ainda que ele esteja no silencioso, quando receber uma mensagem, a tela vai acender. E isso chama-se uma microdistração. Você pode até não desbloquear para ler aquela mensagem, mas você tá aqui, ó, focado. Você tá escrevendo um e-mail, tá escrevendo uma live, tá estudando algum assunto. Acendeu a luz, você distraiu. Ainda que você não fique naquilo ali, mas você distraiu. E aí ele fala que essa distração, bem-vindo, Edinho, essa pequena distração tirou o seu foco. E o foco é como ele compara a uma máquina fotográfica ou a câmera do nosso celular, se você colocar ela para o alto foco. E você se mover, ela vai dar uma borrada e ela vai demorar uns segundos para voltar a ficar no foco outra vez.
E é isso que ele fala das micro distrações, que são pequeninos detalhes que vão ali, ó. Agora perdi o fio da meada, perdi meu raciocínio. O que eu tava falando mesmo? Quem nunca, né, gente? Quem nunca se distraiu no meio de alguma coisa que tava fazendo? Então essa verdade é, se você não tem agenda, você se torna, bem-vinda, Ivane, você se torna agenda dos outros. Olha que incrível que ele fala aqui. Analise comigo o seguinte. Gente, para quem chegou depois, essa é uma live baseada no livro do Jerônimo Tem, que é Produtividade para quem precisa ter tempo, tá bom? Maravilhoso, não é cansativo de ouvir, é uma linguagem super simples, com exemplos do cotidiano e com soluções, como resolver. Ele levanta um problema, conta a história de alguém, levanta o problema nessa história e te dá uma solução. Olha, facinho de seguir, sim, para você melhorar a produtividade na sua vida. Boa noite, Ivane. Agora analise comigo o seguinte. Olha que incrível. Quando uma pessoa te manda uma mensagem, ela está mandando no horário que você gostaria de receber essa mensagem ou no momento que ela gostaria de enviar? Incrível, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ela está mandando a mensagem no momento que é conveniente para ela e não para mim. Então, quando eu não tenho a minha agenda, ou seja, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer, eu me torno a agenda de outra pessoa. Porque aquela pessoa está mandando aquela mensagem no momento que ela quer. E aí eu vou deixar de fazer qualquer coisa para atendê-la no momento que ela quer. E não no momento que eu separei para isso. Olha que incrível. Olha que incrível. E eu estou lembrando agora também de um outro livro, eu não sei se é dele, não. Eu acho que é do Tiago. Esqueci o sobrenome do Tiago agora. Tiago, tô tentando lembrar. Que fala também das pessoas que roubam o seu tempo. Maravilhoso isso também. Tema para uma live, gente. As pessoas que roubam o seu tempo. Esse é um exemplo. Se eu não tenho prioridades, se eu não tenho agenda, se eu não organizo o meu dia, eu vou estar aí, ó. Pra quem quiser me chamar, eu tô aí, ó. Quer roubar minha atenção aqui? Deixa eu ver. Manda uma mensagem que eu quero perder minha atenção. Você? Agora você. Agora você. Agora você. E eu não estou priorizando os meus objetivos, os meus projetos. Incrível, né? E aí ele cita, cada pessoa pode me enviar quantas mensagens quiser. Quantas mensagens quiser. No horário que eles quiserem. Eu não recebo nenhuma notificação. O Jerônimo diz. Ele diz, eu vou atender todo mundo no horário que eu determinei da minha vida para responder pessoas. Então ele tem um horário específico para responder a todo mundo. Porque ele tem agenda. Ele tem um objetivo. Ele é um palestrante, ele é um escritor, ele participa de eventos. Ele tem um objetivo bem claro. Então ele tem as prioridades da hora que ele acorda até a hora de dormir, o que ele vai fazer, em que horário ele vai fazer. Na prática, ele diz, na prática eu tenho a minha agenda e não virei a agenda de ninguém. Pesado, né? Pesado, porque se a gente começar a avaliar, a gente vai perceber que a gente é só ocupado, a gente não tem propósito nas coisas que a gente faz. E em segundo lugar aqui, a gente vai perceber que a gente não tem agenda, a gente não tem prioridade, a gente não organiza o nosso tempo e a gente tá à mercê de todo mundo. E a live apenas começou. Como resolver isso? Antes de falar, tem uma outra pessoa que eu queria citar aqui, um outro exemplo, o Eslen, não sei se vocês conhecem, Eslen Delanogari. Nossa, tem que ler, né? Eslen Delanogari, ele é psicólogo e neurocientista e é bastante famoso aí no Brasil também. Ele é sócio fundador da clínica Be Health. Gente, eu tava ouvindo uns podcasts dele e ele falando que ele adora estudar no domingo de manhã. E me fez lembrar dele esse assunto. Olha só. Porque ele fala que ele acorda às 5 horas da manhã qualquer dia da semana. Todos os dias da semana. Então, de segunda a sexta, ele tem vários compromissos a cumprir. Tem, né, reuniões de trabalho, tem a clínica, tem publicidade, tem podcast, tem um monte de coisa que ele faz. Exercício físico e tal.
E o domingo seria o dia livre dele, né? E o que ele faz no dia livre? Ele estuda. Daí eu fiquei, cara, eu gosto de estudar, mas ele me supera e muito. E muito. Ele é muito viciado em estudar. E ele é jovem, né? Acho que ele não tem 30 anos, o Wesley deve ter uns 28. Mas me chamou a atenção, ele falou assim, domingo é o melhor dia que ele tem pra estudar. Porque domingo de manhã ninguém vai mandar mensagem pra ele. É claro que ele silencia o celular. Mas é claro que se tocar uma mensagem da mãe dele ou do sócio dele, ele vai atender. Porque tá configurado como pessoas importantes do celular. E vai interromper ele em alguma situação de emergência ou importância, vai acontecer. Mas ele diz que no domingo é incrível como que ninguém vai mandar mensagem pra ele. A menos que algo muito urgente aconteça. Ele falou, as pessoas estão da ressaca do final de semana, né? Já é um hábito das pessoas quererem dormir mais no domingo, então ninguém vai mandar mensagem pra ele. E é onde ele se concentra em estudar. Tá todo mundo dormindo, ou que seja de ressaca ou não ressaca, e é onde ele estuda. E é porque ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda. Ele até tem, se vocês olharem no canal dele do YouTube, Wesley, ele até tem lives que ele faz, estude comigo. E ele fica horas, você vai lá ver a live dele, é 4 horas. E ele tá estudando. Ele tá estudando. Ele estuda muito. Tudo bem que ele estuda, mas eu não sabia que ele estudava aos domingos, entende? Eu me admirei de saber que ele estuda aos domingos das 5 às 10 da manhã. Aí, voltando então ao tema de ter uma agenda, como resolver isso? Se você não sabe como resolver, se você não sabe como priorizar. O Jerônimo te dá as respostas. Como resolver isso? Desabilite todas as notificações do seu celular. Esse é o primeiro que ele fala. Não se permita virar a agenda de ninguém. Simples assim. Simples assim. O meu WhatsApp eu tenho 2 celulares, né, gente? O pessoal e o que eu me divulgo como terapeuta aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho outro número, né? Então a pessoa pode clicar o meu link tá nos grupos de WhatsApp que eu faço publicidade, o meu link tá aí na minha bio no Instagram. Qualquer pessoa que mandar mensagem naquele link vai para aquele número, direto naquele número. E esse aqui, o número pessoal, que eu tenho o WhatsApp ali dos amigos pessoais, dos parentes, familiares, ele é mudo. A notificação dele é muda. Eu só vou responder quando eu estiver disponível. Entende? Não é prioridade. Meu filho tem... O caçula tá aqui, 6 anos. O mais velho tem 22. Claro, algum dia, em algum momento, vai acontecer alguma emergência. Mas a gente precisa focar. Porque se eu deixar os 2 celulares ligados, 2 WhatsApp, vai ser o dia inteiro de mensagem. E aí eu tô olhando, uma vez que você olhou, tem aquilo também. Eu sou essa pessoa que se eu visualizo, tem que responder. Porque eu acho uma falta de educação, né? E você olhar e não responder. A outra pessoa pode ficar ofendida, você pode esquecer, fazer outras coisas durante o dia, esquecer de responder aquela pessoa. Então, como eu já sei que aquilo vai gerar uma resposta e vai gerar alguma coisa, pode gerar uma conversa, vai e vem, eu só vou fazer no horário que eu tô sem fazer nada. Entre um cliente e outro, depois dessa live, ó. Enquanto eu tô fazendo a live, tá tudo mudo aqui, né? Acabou a live, vou buscar o meu filho, que é prioridade. Depois, quando eu estiver em casa de volta, eu vou olhar o celular e vou ver mensagens, ligações perdidas e texto, porque enquanto eu tô fazendo live aqui, ó, tá chegando. Eu não tô vendo, tá silenciado o celular, mas sempre tem. São 4 da tarde na Califórnia, então eu posso receber ligações de qualquer lugar. Então essa é uma regra. Se você não tem agenda, você vira agenda de todo mundo. Qual é a próxima parte que ele falou? Então, primeiro, silenciar o celular. Silenciar o celular. Não se permita virar agenda de ninguém. E eu recomendo para todo mundo que eu conheço, que se você é terapeuta, se você tem um negócio, qualquer negócio que você tiver, que você seja independente, se é autônomo, tenha 2 celulares. Eu acho que é primordial. Tenha 2 celulares. O pro pessoal, que você vai usar nas suas horas que você quer dar uma respirada, e aquele profissional que é prioridade. Tocou aquele prioridade. Tocou ali, eu sei que não é pra bater papo. Tocou ali são pessoa pedindo contato, é uma pessoa que eu já atendo, quer falar alguma coisa. Tocou ali, é prioridade. Como que eu vou separar isso dentro de um WhatsApp comum?
Não tem como, né, gente? Não tem como. Grupos de WhatsApp, todos silenciados. Todos silenciados. Eu só vou olhar quando eu puder olhar. E grupos também não dá, né? Pra ficar tocando. Mais uma verdade. A quarta verdade do livro, tá? Eu peguei a primeira, eu peguei a terceira, eu peguei a quarta. São várias verdades que ele fala ali pra você ser produtivo. A quarta verdade lá no livro diz: mais importante que a velocidade é a direção para ser produtivo. Então, não é mais importante você ir rápido, mas você ir na direção correta. Aí ele cita até um exemplo de um maratonista. Se um maratonista sai correndo muito afobado no começo da corrida, pode até ser que ele ganhe, mas há grande chance dele não ganhar aquela maratona. Porque ele já gastou muita energia no começo e aí vai dando um desgaste, um cansaço e vai diminuir o rendimento dele. Agora, se além disso ele pegar o caminho errado, é impossível ganhar, né, gente? Então ele usa, assim, exemplos muito simples para a gente entender o conceito. O mais importante, então, é o quê? A direção. Então, aquelas pessoas... Não tem a Corrida de São Silvestre no Brasil, nas maratonas. No mundo inteiro tem maratona, né? Boston tem, aqui em Los Angeles teve esses dias uma maratona. Tem aquela pessoa que vai chegar em primeiro, que são os profissionais, os atletas profissionais vão chegar nos 10 primeiros lugares. Mas vai ter aquela que vai chegar no 100º, no 30º. O importante, muita gente vai. Quem tá nessa vibe de cuidar melhor da saúde, vai para cumprir a meta. São 30 quilômetros, eu quero cumprir essa meta. Não importa o tempo. E aquela pessoa vai devagarzinho, mas vai. Vai cruzar a linha de chegada. Vai cruzar. Então, mais importante é a direção. O objetivo é cruzar a linha de chegada. Se o objetivo for ser campeão, vai demandar mais preparação, né? Mas se o objetivo é cruzar a linha de chegada, não importa, que você vai cansar um pouquinho no caminho, né? Pode desanimar, pode dar uma sede, pode, enfim, dar uma cãibra, mas você vai cruzar, né? Essa é uma verdade também. E aí ele fala assim, como que a gente pode não desanimar? Se mais importante é a direção, ao invés da velocidade do tempo que as coisas acontecem na nossa vida. Como não desanimar? Então ele compara um ponto A ao ponto B, que eu geralmente coloco aqui nas lives como uma ponte, né? Eu gosto de colocar visualizações, né? Fica mais fácil da gente memorizar e da gente aplicar na nossa vida. Então o ponto A e o ponto B é o ponto de partida e o ponto de chegada. Se a gente ficar olhando muito lá para onde a gente quer chegar na vida, pode ser que a gente vai se desanimar, pode ser que a gente vai ficar angustiado e cheio de ansiedade, porque falta muita coisa para fazer, falta muito para chegar lá. Falta muito conhecimento, ou falta muitos anos de faculdade, ou falta muita experiência. Enfim, você vai começar a se questionar. Então, ele ensina que ao invés de você olhar para o ponto de chegada, que isso vai te atrapalhar no processo, você olha para o ponto de partida sempre. Todas as vezes que você achar que você está devagar no progresso do seu projeto, você olha para o ponto de partida e observe tudo que você aprendeu até agora. E isso vai te dar força porque você já não está mais no zero. Você já saiu do ponto zero. Você está em algum lugar dessa ponte. E aí, você olhar para trás vai te dar força de saber que você já saiu do lugar. Você já está indo em direção. E aí você não desanima. Isso é muito comum acontecer de pessoas que começam projetos, começam alguma coisa na vida e não terminam. Porque elas se apavoram no processo, se desanimam no processo e acabam desistindo no caminho. Olha, por exemplo, ele conta a história dele que quando ele largou um serviço público, ele aprendeu uma nova profissão. Ele falou assim que lá no ano de 2015, quando ele começou a ser coach, que ele não era coach, ele era advogado da União, era servidor federal. Ele falou que em 2015, no primeiro ano que ele estava oficialmente só como coach, vivendo de coaching, ele pagou o dobro do salário que ele tinha em impostos. Então, o que antes para ele era um valor que ele tinha um salário muito bom de 21 mil reais,
naquele primeiro, acho que era o primeiro mês ou no primeiro ano? No primeiro ano. Ele pagou o dobro. Então, olha só, aquele 20 mil era nada. Era nada porque ele conseguiu gastar 2 vezes mais só em imposto. Então, quer dizer que ele ganhou 10 vezes mais, vamos dizer, né? Isso fez com que ele não desistisse do projeto dele. Porque vai ter, lá na frente nós vamos ver, eu vou compartilhar uma parte da história dele se você ainda não conhece, vai ter vários percalços no caminho. Como eu sempre tô trazendo aqui, exemplos de pessoas que, caramba, não é linear. A vida não é linear para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Todos nós vamos passar por dificuldade, todos nós vamos passar por obstáculos, temos que vencer os obstáculos. A diferença de quem chegou é que ela aprendeu a superar os obstáculos e aí ela chegou em algum lugar. E aquelas que não quiseram lidar com as dificuldades ficaram pelo caminho. Oi, Sofia, seja bem-vinda. Então, para resolver, como resolvemos essa parte de que a direção é mais importante que a velocidade? Ele ensina todas as vezes que você começar a ficar angustiado e achar que tá difícil, ou achar que tá longe, ou achar que você tá demorando, não olhe para a chegada, olhe para a partida. E aí você vai pegar força de tudo aquilo que você já fez e você sabe que você fez bem e que te trouxeram até, que te tiraram do zero e te trouxeram até aqui. Você vai pegar essa força para seguir adiante, tá? Esse é o segredo. Agora, mais uma verdade, a 8ª verdade do livro. Se fosse fácil, todo mundo faria. Vocês já ouviram essas frases em algum lugar? Eu já ouvi em vários lugares esses títulos que ele deu para os capítulos dele. Ó, ocupar-se não é produzir. Se você não tem agenda, acaba virando agenda de alguém. Mais importante que a velocidade é a direção. Ou, se fosse fácil, todo mundo faria. O que a gente aprende com isso? Sobre produtividade. Que é difícil mesmo. É difícil. Não é fácil. Não é fácil ser bem-sucedido, não é fácil mudança de mentalidade, não é fácil se afastar do meio que você convive. A última live nós falamos sobre blindagem emocional e é essencial você se afastar das pessoas tóxicas, das pessoas negativas, das pessoas que, como diz aquela vitimista, é essencial. Ou você se afasta ou você continua onde você está. Fácil. E você tem que abrir mão das pessoas. Fácil não é. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Por isso que nem todo mundo é bem sucedido. Por isso que nem todo mundo é feliz. Por isso que nem todo mundo é realizado com a vida que tem. E aí ele dá um exemplo. Se a gente colocar uma maçã em cima de uma mesa, dentro de uma sala. Maçã, mesa, sala. E aí você chama 30 fotógrafos para fotografar esse ambiente, essa sala, tá? Ele fala assim, nenhum dos 30 fotógrafos teria o mesmo registro do ambiente. Alguns eles iam pegar ângulos diferentes, ou da maçã, ou da mesa, ou da sala, ou da entrada, ou da saída. E ele falou, e pode ser ainda que alguns dos fotógrafos não pegariam nem a maçã e nem a mesa, porque a cena é a mesma, mas em nenhum momento está se falando para focar na maçã ou na mesa. Algum fotógrafo ainda poderia focar no teto ou no chão. Porque cada um de nós enxerga a vida de uma maneira diferente. E cada um de nós entende a realidade, os fatos que acontecem de maneira diferente. Então ele ilustrou nessa sala como esses fotógrafos tirariam a foto para dizer para nós que nós precisamos ressignificar coisas na nossa vida para a gente conseguir se tornar mais produtivo e alcançar os nossos objetivos. Oi, seja bem-vinda. Eu esqueci seu nome, viu? Riqueza na América, seja bem-vinda. E aí existe um nome para isso que chama-se ressignificação. Ressignificação quer dizer dar novo significado. Re é fazer de novo, né? Repetir é fazer de novo. Ressignificar é significar outra vez. Então é dar um novo significado a uma situação.
E aí, no caso dele, por exemplo, ele ganhava 21.945,30 de salário de advogado da União. Ele era casado, ele tinha um trabalho há muitos anos, trabalho público, que não vai perder nunca. Era um bom salário, 21 mil, vamos concordar que até hoje é um bom salário. Imagina, em 2012, acho que foi que ele fez a exoneração dele, né? 10 anos atrás já era um excelente salário. E ele tinha filhos gêmeos. Então, em cada momento que ele... Mas ele não era feliz. Ele tinha o dinheiro, a segurança, porque até a segurança é um valor que cada um de nós vamos ter diferente. Então, ele tinha a segurança de um trabalho que não faltaria e o dinheiro que era bom para suprir as necessidades da família. E ele se sentia mais cobrado ainda por ter filhos gêmeos, né, gente? Imagina, tudo em dobro. Mas ele não era feliz. Ele não se sentia realizado como pessoa. O trabalho que ele fazia ali na Advocacia Geral da União, só de falar que é da União, trabalhar para o governo e era advogado, então ele teria que estar envolvido com questões políticas, a gente já pode imaginar quão frustrante deveria ser. Mas toda vez que ele pensava em sair daquilo para fazer algo novo, surgia dentro dele a mensagem, o pensamento limitante. Tá vendo? Não vai dar. Sempre acontecia algo, sabe, a gente vai se planejando? Em dezembro eu vou sair do meu emprego. Eu vou sair do meu emprego e vou fazer tal coisa. E aí acontecia algo que ele falava, sei lá, que alguma coisa acontecia na vida da gente, que acontece mesmo, né? Algum fato que nos faz duvidar. E aí ele percebeu que esse pensamento estava muito frequente. Tá vendo? Não vai dar. E aí, como foi que ele ressignificou? Como que ele trabalhou esse pensamento? Ele começou a enxergar os obstáculos como parte do processo. Não vai ser fácil. E não vai ser linear. Lembra que a gente está falando do se fosse fácil, todo mundo faria. Então, ele entendeu que não existe vida linear, ou seja, vida sem obstáculos, vida plena. Não existe. Então, quando ele aceitou os obstáculos, falou assim, é parte do processo e eu vou passar por eles, ou seja, é uma fase e eu vou passar essa fase, igual os games, né? Eu vou passar de fase, eu vou passar de fase, eu vou passar de fase. E aí ele começou, foi onde ele ressignificou e ele usou esse contexto. Se fosse fácil, todo mundo faria. Isso é ressignificar. Então, tá vendo, não vai dar? Dá medo e dá pânico, dá insegurança. Tá vendo, não vai dar. Bloqueia. Agora, quando você pensa, se fosse fácil, todo mundo faria. Então você está dizendo para você mesmo que é difícil. É difícil, mas não é impossível. E aí você ressignifica. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então quer dizer que eu vou passar pelo que tiver que passar para chegar onde eu quero chegar. E aí onde ele começou a trabalhar esse pensamento dentro dele, se fosse fácil, todo mundo faria, para ajudar ele a ser produtivo naquilo que ele queria, que era se tornar coach. A princípio era sair da carreira de advogado da União, que ele não era feliz. Ele tentou outras coisas, até se descobrir coach. Mas ele tinha um objetivo. Ele sabia que aquilo não fazia ele feliz. Ele só não tinha certeza o que ia fazer ele feliz, né? Olha, por exemplo, ele foi jogador de pôquer profissional. Ele fundou uma rádio online para narrar jogos do Botafogo. Ele abriu uma locadora de filmes com a esposa. Olha quantas coisas diferentes que não tem nenhuma ligação. Mas ele tentou encontrar o que fazia ele feliz. E ele gerenciou um site de direito. E ele disse que também tomou várias ações. Então teve várias outras coisas que ele tentou na vida para conseguir sair daquele emprego e se sentir mais feliz, e não deu certo. Foram empreendimentos que fracassaram. Por um motivo ou outro, acabou não dando certo, tá? Mas aí, os amigos dele começaram a dizer que ele falava muito bem e ele tinha um dom de ajudar as pessoas a se sentir melhor. E aí disseram pra ele que ele deveria ser um palestrante motivacional. Ele falou, então se eu falo bem e as pessoas se sentem bem ao me ouvir, então você é um palestrante profissional. E aí ele começou a buscar no Google. E aí ele descobriu um curso de coaching, que
durava apenas 6 meses. Com 6 meses ele já estava certificado. Ele falou, ó, rápido, eficiente, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí ele fez, ele se matriculou nesse curso e ele falou que lá em maio, vou anotar aqui, maio de 2012, para pegar as datas, maio de 2012. Maio, inclusive maio é meu aniversário, maio de 2012 foi quando ele entrou nesse curso de coaching. Coaching, se você que está aqui me assistindo não sabe o que é, coaching é um curso que nós fazemos para ajudar pessoas, a palavra coaching é treinamento. Coach, com CH, é treinador. Treinador. E coaching é treinamento. E é usado no contexto de treinar a pessoa, treinar você para chegar onde você quer chegar. Então, esse também é das formações que eu, Monique, tenho, de coaching. Por quê? Porque eu sou essa personalidade que vou atrás. Eu vou atrás do conhecimento, eu vou atrás de fazer, eu não tenho problema nenhum de fazer. E de falar. Nossa, meu problema é não falar. Então eu consigo ensinar as pessoas, eu consigo motivar as pessoas, eu consigo conectar pessoas. Então quando eu conheço uma pessoa aqui que faz isso aqui, eu conheço fulana que posso colocar em contato com ciclana que pode fazer isso, pode fazer eu dou ideias, enfim. E eu tenho conhecimento técnico de como fazer as coisas. Colocar num planejamento, fazer um planejamento e segui-lo. Então aí tem pessoas que não têm essa facilidade. Tem pessoas que têm crença limitante, sabe que quer mudar de vida, mas não sabe como. Aí ela vem pro coach e o coach começa a perguntar coisas da vida dela, da história. Tem exercício que a gente faz para descobrir a personalidade da pessoa, que tipo de pessoa ela é, no que ela é boa. E tem atividades, a gente vai fazendo. Aí quando a gente pega as respostas, a gente fala, cara, você serve para isso aqui, vai dar certíssimo para você, vai ser maravilhoso. Olha eu, por exemplo, Monique. Quais são as minhas debilidades? Eu não sou boa com manualidades. Fiz curso de corte e costura, minha família inteira. Até meu irmão, que é homem, assim, né? Que costura geralmente é mais coisa feminina. O meu irmão sabe costurar, eu não sei. Eu prego um botão, gente, eu faço um negocinho. Mas a minha irmã faz um vestido do zero. O meu irmão trabalhou em fábrica de costura também. E ele trabalhou em costura, eu nunca trabalhei. Eu não sou boa. Eu fiz crochê, tricô. Eu comprei uma época aquele negócio de ponto cruz. Acho lindo. Comprei todos os negocinhos, tava na moda. Eu tinha meus 19 anos, 18, tava na moda. Nunca saí do lugar. Não sei pra quem eu doei. Não consigo, gente. Manualidades eu não tenho paciência. Eu acho lindo, mas eu não tenho a mínima vontade de fazer. Outra coisa que eu não sou boa, pintura, desenho. Não sou boa. Não sou boa. E nem tento ser. Nem tento. Eu lembro na escola, primeira série, segunda série, a professora, faça um desenho das suas férias. Faça um desenho livre. Que livre? Livre é não desenhar. Eu achava horrível. Desde pequena, eu achava horrível. Até hoje eu não sei fazer uma casa. Não sei fazer uma casa, gente. Eu faço assim, né? Aquele telhado, aquele quadrado assim, ó. Uma janela e uma porta. Vamos ver se vocês veem aqui, ó. Isso. É isso. Isso é uma casa. Sinceramente, até hoje. Então, mas tem pessoas muito criativas. E eu não tenho. Então a gente olha como é maravilhoso a gente sabe se autoconhecer, sabendo que a gente é bom. Porque aquilo que a gente é melhor é onde a gente se destaca. A gente não precisa forçar nada. E assim foi na vida do Jerônimo. Ele tinha um emprego seguro, ele não ia ser mandado embora, tinha um bom salário, mas ele não era feliz. Ele não era feliz. Então, voltando ao se fosse fácil todo mundo faria, também não foi fácil também. Ele sair de uma coisa, não tem essa, do dia pra noite eu resolvi ser isso e fui super bem sucedido. Não existe, é uma caminhada. Os famosos da internet, o Érico Rocha, tem um outro lá também famoso, barbudo, esqueci o nome dele agora, esqueci.
Quando eles vão fazer eventos para vender o produto dele, eles mostram lá do passado deles, de quando eles começaram há 10 anos atrás. Você vai ver um vídeo como essa live que você tá assistindo. Simples. Simples. Você vai ver. Vai ver uma parede simples, vai ver uma cadeira simples, vai ver um computador simples. Nem iPhone tinham. Mas eles continuaram. Entende? Então, se fosse fácil, todo mundo faria. E aí eles continuaram, eles não desistiram e eles chegaram onde eles chegaram hoje. Hoje eles são grandes, mas eles não foram grandes sempre. E o Jerônimo foi fazer esse curso. E ele disse, foi em maio de 2012. Ele disse que quando chegou na primeira aula, ele falou, tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Ele se encontrou. Olha que incrível. Ele teve ótimos amigos. Pessoas que ajudaram a ele identificar, que falaram pra ele que ele falava bem e que ele motivava as pessoas a serem melhores. E quando ele foi no curso, ele falou, tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Mas eu não posso abandonar tudo na vida, né? E aí ele tentou várias, né, outras coisas. E ele passou... Então lá no livro ele vai contar a história. Então ele passou um tempo, continuou o trabalho dele. E é aquele momento que a gente se sobrecarrega. Que a gente tem que lembrar que se fosse fácil, todo mundo faria. Porque, olha, ele precisa manter o emprego dele para manter a estabilidade da família, mas ele quer viver disso. Aí ele começa a fazer isso no final de semana, à noite, ele começa a trabalhar em dobro, para construir alguma coisa, o sonho dele. E aí ele falou em setembro, 12 de setembro de 2014. Então foram, um ano deu maio, 12 com 4, 16 meses. Em 2, 13, 14, 24, 28 meses. 28. 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, ele conseguiu largar o trabalho de advogado-geral da União. Ele se organizou para isso. Ele procurou respostas, né? Ele teve locadora, ele fez outras coisas que não deu certo, não dava liga. E aí, quando ele foi fazer o coaching, ele descobriu a paixão dele, descobriu que era feliz. E ele se dedicou a isso, a uma transição de carreira. Continue pagando as contas, mas vai correndo atrás do outro. Enquanto você descansa, carrega pedra. Enquanto descansa, carrega pedra. Trabalha em dobro. E aí ele assinou a exoneração dele em 2014. E em 2015, ele pagou o dobro do salário dele em impostos. Então vamos lá, se ele ganhava 21 mil vezes 10, dá 210 mil. Mais 42, 250 mil. Então, ele quer dizer que em 2015, quando o primeiro ano que ele estava fazendo coaching, como coaching, ele pagou 500 mil reais de impostos. Ele pagou o dobro do que ele ganhava em impostos. Que incrível, né? Então, vai. Olha que incentivo para nós. Cara, ele estava preso nos 21 mil, achando que não ia dar. E depois ele pagou 500 mil de impostos. Para pagar 500 mil de impostos tem que ganhar muito dinheiro, minha gente. Muito dinheiro. Bem-vinda, Fabi. Bem-vindo, Beto. Estou falando aqui do livro do Jerônimo, tá? Do Jerônimo Tem, Produtividade para quem quer tempo. E compartilhando a história de vida dele. E aí, gente, é isso. Se fosse fácil, todo mundo faria. Quais foram aqui as verdades? Mas antes de... Eu tenho mais alguma coisa para concluir, mas só repassando para quem chegou aí no final. Quais são as verdades que ele compartilha para termos produtividade na vida? São várias. Eu só peguei 4. Ocupar-se não é produzir. Você só produz quando você trabalha. Quando o que você faz, que está consumindo o seu tempo, está contribuindo para o seu futuro. Exemplo clássico, eu aqui nessa live, né? Poderia estar conversando no WhatsApp com alguém, poderia estar passeando no shopping, poderia estar assistindo um filme, poderia estar lavando uma louça, poderia... Não, vamos dizer qualquer outra coisa. Estou fazendo uma live. Essa live contribui em algo para o meu futuro? Ai, contribui. Contribui, essa live mostra para as pessoas aqui um conhecimento de valor. Eu como terapeuta, eu como coach, eu quero contribuir na vida das pessoas. Quando eu ensino, eu aprendo mais ainda, porque isso fica gravado em mim, porque eu tive que passar essa informação, eu tive que estudar antes
para depois passar. Então, a informação fica gravada 3 vezes. A primeira que eu li, a segunda que eu falei e a terceira que eu memorizei. Então, entenderam? O primeiro, ocupar-se não é produzir. Não é ser produtivo. Não é. Só é quando você faz algo que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. O segundo, se você não tem agenda, acaba virando agenda de alguém. Organize seu dia, organize suas prioridades. Apague as notificações de celular, o que não é importante somente de trabalho. O que não é importante não deve consumir o seu tempo. Terceiro, mais importante que a velocidade é a direção. Então, você parar de ficar angustiado e de desanimar quando achar que está longe demais. Olhar para tudo que você já fez, que te trouxe até aqui. E aí você pega a força para continuar. E o quarto que eu trouxe hoje, se fosse fácil, todo mundo faria. Para te lembrar que não é fácil, fácil não é, mas é possível, possível. Então, toda vez que você tiver um obstáculo no caminho, você vai encontrar maneiras de passar por ele, porque você quer muito chegar lá. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. E para concluir, eu queria trazer, tá lá no começo do livro dele, eu queria trazer a fábula da virada do ano e o monstro do dia a dia. Já também ouvi essa citação em algum lugar, não sei se é dele, se é autoria dele ou se ele tá trazendo algo de outro autor. Acredito que seja dele, porque ele não cita outro autor. Então, a fábula da virada do ano. Quem nunca fez promessas para si mesmo de que esse ano vai ser diferente? Por isso que é a fábula da virada do ano. E o monstro do dia a dia. Porque aí você promete para si mesmo que vai ser diferente, mas os dias vão passando, nós já estamos em abril, já passaram mais de 90 dias esse ano, então nós já estamos num terço do ano, certo? Quase um terço. 3 vezes 9, 27, quase um terço. Nós já estamos quase um terço do ano e você tá cumprindo, você tá se movendo de maneira a cumprir o seu propósito para este ano de 2023? Essa é a pergunta. E aí ele fala que essa fábula da virada do ano não é só naquele dia 31 de dezembro, que é o clássico, né? Do clássico do Mundial. As pessoas se emocionam na virada do ano e se prometem coisas que elas mesmas não estão dispostas a cumprir. Mas ele diz que essa fábula da virada do ano acontece em qualquer momento da nossa vida. Quando a gente lê um livro, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente assiste uma live como hoje, fala assim, não, agora vai ser diferente. Sabe quando você ouve, em qualquer momento, em qualquer lugar, você fala, não, agora vai ser diferente. Até hoje foi assim, mas agora vai ser diferente. Mas nada muda. Passa um gás assim. E você fica talvez 1, 2, 3 dias motivado e depois você desiste. E aí ele fala então pra gente fazer uma reflexão. Então eu vou finalizar essa live com uma reflexão. Responda pra si mesmo. Qual foi a última meta que você prometeu pra si mesmo todos os anos ou várias vezes na vida e você não cumpriu? E aí comece a refletir. Por que você não cumpriu? Porque o tempo está passando para todo mundo, para todos nós. O tempo está passando igual para todo mundo. O relógio vira igual para todo mundo. A gente só tem diferença de fuso horário, né? Olha que dia lindo, sol. 4h59 na Califórnia. A gente tem fusos horários, mas o dia tem a mesma extensão para todos, 24 horas. E o dia 1º de abril aconteceu para todo mundo. O dia 2 de abril aconteceu para todo mundo. O dia 3 de abril aconteceu para todo mundo. Ou seja, o tempo está passando. De fato, ele está passando. E o que você tem feito, então? O que você tem feito? O que você prometeu para você e não cumpriu? Se você não cumpriu, é porque você está se ocupando com coisas que não são necessárias. Mas quem decide a sua vida? Quem decide a sua vida? É você. É você, gente. Não tem outra pessoa. Oi, Joy.
Seja bem-vinda. Já estamos finalizando a live. A live começou às 4 da tarde, horário da Califórnia. Mas é isso. E aí, quando você descobrir que você está sendo a agenda dos outros, porque você não está sabendo organizar o seu dia, organizar o seu tempo, acabar com as distrações, tirar os grupos que não são necessários, desativar notificação do seu celular que não são necessárias, você vai perceber que vai sobrar tempo e energia e foco para você cumprir os seus projetos. Você só é produtivo, voltando lá ao começo, você só é produtivo, guarde essa frase, você só é produtivo quando o que você faz contribui para chegar no objetivo final. Então, se você quer, eu quero me tornar terapeuta reconhecida, renomada, muitas pessoas vão ouvir falar do meu nome. Quais são as atividades que eu faço que estão me levando para este lugar? São as lives, são os posts, são as reuniões de mulheres, são os encontros de finais de semana com outras pessoas de outras áreas que são empreendedoras, palestras de empreendedores. Tudo isso está contribuindo. Todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta, trabalha com o quê? Entende? E aí eu posso escolher em estar ali ou estar passeando no shopping. Eu adorava passear no shopping. Quando eu morava no Brasil e eu era contadora. Eu não tinha visão empreendedora. Eu era apenas funcionária. E eu gostava de ser funcionária. Naquele momento da minha vida, funcionou bem. Então eu tinha muito tempo livre para ir para casa da minha amiga, ficar o dia inteiro lá conversando. Sobre mim, sobre ela e sobre todos os outros. Eu tinha muito tempo para ir no shopping, eu gostava de ir no shopping só pra ficar passando tempo. Hoje em dia, eu entendi. Hoje em dia eu tenho um projeto. E eu já sou autônoma já há muitos anos, né? Mais de 10 anos. 10 anos eu sou autônoma. Foi 2013 eu comecei a trabalhar pra mim. 10 anos eu sou autônoma. Então agora eu tenho os meus projetos. Então a gente precisa ser. Não é ser frio, não é ignorar a existência das pessoas, mas é eleger prioridades. As pessoas estão ali, ó. Eu vou demorar um pouco mais para falar com elas, porque eu tenho uma lista de prioridades. E aí eu vou demorar um pouquinho mais para responder aquelas pessoas que não são, que não vão me ajudar a chegar no meu objetivo. E falando em pessoas, voltando, né, que foi na live passada, sobre blindagem emocional, que eu falei sobre se afastar de algumas pessoas, acho que eu cheguei a citar. Infelizmente, tem pessoas que não querem evoluir. E se você ficar presas a ela, adivinha? Você vai continuar com elas, no lugar que elas estão também. Onde elas estiverem, ali você estará. Então, é uma decisão nossa, é uma decisão sua. Se você vai continuar se ocupando e deixando a vida te levar, como diria o Zeca Pagodinho, ou se você vai se tornar produtivo a partir de hoje. Até hoje você não sabia. Hoje já está claro se você tem sido produtivo ou está só se ocupando. E quais são os motivos? E uma ótima indicação que eu deixei esse livro do Jerônimo, Produtividade para quem quer, deixa eu só confirmar o nome. Produtividade para quem quer tempo. Tá maravilhoso. Segue o passo a passo lá, coloque em prática, que você vai ter uma diferença na sua vida. Com certeza. Você vai ficar mais perto do seu objetivo. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que compareceram hoje nessa live. Obrigada, gratidão pelo tempo de vocês. E estaremos aqui toda segunda-feira. Vamos ver a próxima segunda-feira? Como desenvolver disciplina. Tá necessário também. Então é outro tema necessário para seguir adiante na sua evolução. Dia 17, vamos ter eliminando o perfeccionismo. Perfeccionismo paralisa, te paralisa, não te ajuda em nada. Na última segunda do mês, como identificar um narcisista. Como identificar um narcisista. Então continuem comigo, aquele que assistir as lives, 51 lives desse Instagram e aplicar, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, se você ouvir aqui e aplicar isso na sua vida, com certeza a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza absoluta, porque foi na minha vida, tá sendo na minha vida, porque é um processo que never ends, né? Não acaba.
O desenvolvimento pessoal, ele não acaba. A gente sempre vai aprender, sempre vai melhorando mais. Sempre vai melhorando mais. Esse é o objetivo, é o alvo, né? Então, se você ouvir e você aplicar na sua vida, seguramente a sua vida vai mudar drasticamente. E comecei esse projeto em novembro e vou até novembro de 2023. Se você continuar aí, você vai ter uma grande transformação, um grande start nesse ano de 2023. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos na segunda-feira de novo. Beijo, pai!